As prisões que você está prestes a conhecer vão redefinir sua visão sobre sofrimento. Condições tão brutais e desumanas que muitos presos prefeririam a morte como forma de escapar. De Ruanda à América, esses lugares não apenas punem, mas destroem o espírito humano. Descubra agora as prisões mais temidas do mundo. E um detalhe: a última prisão com certeza irá te chocar. Começamos com Complexo Penitenciário de Jericinó, Bangu, no Rio de Janeiro, localizado no bairro de Bangu. É uma das maiores e mais notórias prisões do Brasil. Para você que está assistindo e quer entender por que essa prisão é tão famigerada, vou te contar alguns fatos impressionantes sobre esse lugar que mais parece um caldeirão de problemas. Primeiro, vamos falar do tamanho. O complexo de Jericinó não é apenas uma penitenciária, é um verdadeiro conglomerado de unidades prisionais, com 24 presídios em uma área imensa. Você pode pensar, poxa, deve ser espaçoso então. Mas a realidade é bem diferente. Apesar da capacidade total ser para cerca de 20 mil presos, o número real de detentos chega a ultrapassar os 50 mil. Ou seja, estamos falando de uma superlotação absurda. E você pode imaginar como isso afeta o dia a dia dos presos. Celas projetadas para 10 pessoas chegam a abrigar 30 ou mais. Muitos dormem no chão, em condições que desafiam a dignidade humana. Agora, vamos para o segundo ponto: a violência. Jericinó é como um campo de batalha entre facções criminosas. São gangues disputando o território, poder e controle, mesmo dentro dos muros da prisão. O que acontece por lá é uma verdadeira guerra silenciosa. Em muitas ocasiões, a administração do presídio simplesmente não consegue controlar os conflitos. Rebeliões e confrontos sangrentos entre presos são mais comuns do que se gostaria de admitir. Outro ponto crítico é a infraestrutura. Apesar de sua dimensão colossal, o complexo sofre com um problema crônico de infraestrutura precária. Os presídios têm instalações deterioradas, saneamento básico inadequado e falta de água potável em várias unidades. Além disso, a alimentação dos presos é insuficiente e de baixa qualidade. Relatos de familiares e até de organizações de direitos humanos descrevem situações em que os presos ficam dias sem comer adequadamente, ou precisam dividir uma única refeição para sobreviver. E não para por aí. A saúde dentro de Jericinó é um desastre à parte. Sem acesso adequado a atendimento médico, os presos estão constantemente expostos a doenças contagiosas, como tuberculose e infecções de pele. Medicamentos são escassos, e os profissionais de saúde que trabalham lá muitas vezes não conseguem atender a demanda. Isso transforma o presídio em um verdadeiro barril de pólvora sanitária. Mas talvez o ponto mais preocupante seja o controle das facções. Dentro de Jericinó, as facções criminosas têm tanta influência que acabam gerenciando parte do cotidiano dos presos. Isso inclui desde a distribuição de espaço nas celas até a gestão de pequenos comércios internos, onde os presos trocam itens essenciais. O Estado, muitas vezes, parece ser apenas um espectador dentro do que deveria ser um ambiente controlado. E, para piorar, temos a corrupção. Você já deve ter ouvido falar que, em algumas prisões, tudo tem um preço, certo? Em Jericinó, não é diferente. Relatos de suborno envolvendo agentes penitenciários são frequentes. Isso facilita a entrada de celulares, drogas e até mesmo armas, o que agrava ainda mais os problemas internos. Apesar de sua crueldade, ela nem se compara à prisão de Gitarama. A prisão de Gitarama é frequentemente citada como uma das prisões mais desumanas e brutais do mundo. Originalmente construída para abrigar 400 presos, a instalação rapidamente se tornou um símbolo de superlotação extrema e sofrimento humano, especialmente após o genocídio de 1994, quando o número de detentos ultrapassou a marca de 7 mil indivíduos. Gitarama não é apenas uma prisão. Para muitos, é uma sentença de morte lenta. A superlotação é tão severa que os detentos são obrigados a dividir espaços minúsculos, dormindo em pé ou agachados devido à falta de espaço. O chão da prisão, feito de concreto bruto,
torna-se a única cama para milhares de pessoas. As condições sanitárias são praticamente inexistentes. Os banheiros são insuficientes para a população prisional, forçando os detentos a recorrerem a métodos improvisados que contaminam o ambiente, espalhando doenças mortais como cólera, tuberculose e infecções de pele. Em Gitarama, o simples ato de sobreviver é uma luta diária. A comida é escassa e de qualidade duvidosa, consistindo na maioria das vezes de uma única porção de mingau ou feijão por dia. Detentos enfraquecidos pela fome e pelas doenças frequentemente entram em conflitos violentos por recursos limitados, criando um ciclo de agressão e desespero. A prisão é tão infame por suas condições que relatos indicam casos de canibalismo, com presos mais fortes atacando os mais fracos para se alimentar em meio à escassez extrema de alimentos. Além das condições físicas deploráveis, o impacto psicológico em Gitarama é devastador. O isolamento, o medo constante de violência e a ausência de qualquer perspectiva de alívio transformam os detentos em sombras do que eram. A superlotação elimina qualquer senso de individualidade, reduzindo os prisioneiros a números em um sistema sobrecarregado. Hoje, a prisão de Gitarama permanece como um lembrete sombrio das falhas de sistemas penitenciários em contextos de extrema crise social e política. Para muitos que ali entram, não há reabilitação ou redenção, apenas um sofrimento contínuo até o fim inevitável. Entretanto, nenhuma delas se compara à crueldade vivida na Coreia do Norte. Antes de continuarmos, gostaria de convidar você a se inscrever no canal para não perder mais vídeos interessantes como este. Campo 22, Coreia do Norte. O Campo 22, também conhecido como Kwanli-so 22, é um dos locais mais secretos e aterrorizantes da Coreia do Norte. Localizado na região de Hwaeryong, no nordeste do país, perto da fronteira com a China, este campo é conhecido mundialmente como um dos piores locais de detenção do planeta. Vamos explorar por que esse lugar é sinônimo de pesadelo. Primeiro, é importante entender que o Campo 22 não é uma prisão comum. Ele é um campo de concentração destinado a prisioneiros políticos e suas famílias. Na Coreia do Norte, a punição não se limita ao suposto culpado. A família inteira pode ser enviada para o campo, incluindo crianças e idosos. Isso faz parte da doutrina conhecida como culpa por associação, onde até 3 gerações de uma família podem ser punidas por um único crime. O campo é uma verdadeira fortaleza isolada do mundo exterior. Ninguém entra ou sai sem permissão, e poucos que conseguiram escapar viveram para contar suas histórias. Estima-se que o Campo 22 já tenha abrigado entre 30 e 50 mil prisioneiros em seu auge, embora o número atual seja difícil de confirmar devido à falta de informações confiáveis vindas do país. As condições de vida no campo são absolutamente desumanas. Os prisioneiros são forçados a realizar trabalhos extenuantes, como minerar carvão, cultivar alimentos e construir infraestrutura. Tudo isso sob condições climáticas extremas. A jornada de trabalho pode durar mais de 12 horas por dia, e qualquer sinal de cansaço ou rebeldia pode resultar em punições brutais. Os guardas têm autoridade para espancar, torturar ou até executar prisioneiros sem consequências. A fome é outra arma usada contra os detentos. A ração diária é tão escassa que não cobre nem as necessidades calóricas mínimas. Relatos de sobreviventes descrevem presos comendo ratos, insetos e ervas para tentar sobreviver. Essa subnutrição generalizada leva a doenças graves, como tuberculose e escorbuto, que muitas vezes são uma sentença de morte devido à falta de atendimento médico. A violência psicológica também é uma constante. Os presos vivem em estado permanente de medo, sabendo que qualquer erro pode custar suas vidas ou as de seus familiares. Além disso, são submetidos à doutrinação política forçada, onde devem demonstrar lealdade incondicional ao regime norte-coreano, mesmo enquanto enfrentam torturas e exploração. Experimentos humanos também foram relatados por ex-funcionários do campo. Testemunhas afirmam que prisioneiros
foram usados como cobaias para testes químicos e biológicos, uma prática que acrescenta um nível ainda mais perturbador à realidade do Campo 22. Essas acusações têm sido investigadas por organizações de direitos humanos, mas devido ao isolamento do regime, é extremamente difícil confirmar todos os detalhes. A realidade do Campo 22 é tão chocante que parece saída de um filme de terror. Prisão de Terre Haute, Estados Unidos. Localizada no estado de Indiana, a Federal Correctional Complex, Terre Haute, foi fundada na década de 1940 como um símbolo de uma nova era no sistema correcional norte-americano. Originalmente projetada para adotar uma abordagem mais reabilitadora do que punitiva, a prisão evoluiu ao longo das décadas para se tornar um complexo de alta segurança que abriga alguns dos prisioneiros mais perigosos e notórios do sistema federal. A estrutura do complexo é dividida em 3 unidades principais: Penitenciária de Segurança Máxima, o setor mais rigoroso, onde os detentos vivem sob vigilância constante e têm liberdade extremamente limitada. Instituto Correcional de Segurança Média, voltado para prisioneiros considerados menos perigosos. Campo de Baixa Segurança, destinado a detentos de menor risco, com medidas menos restritivas. Dentro da Penitenciária de Segurança Máxima, há uma unidade especial que se destaca: o Corredor da Morte Federal. Essa unidade foi estabelecida na década de 1980 e abriga prisioneiros condenados à pena capital, que passam a maior parte do tempo em confinamento solitário, enquanto aguardam suas execuções ou recursos judiciais. A unidade de confinamento especial é frequentemente criticada por suas condições severas. Os presos ficam confinados em pequenas celas por 22 a 24 horas por dia, com interações humanas mínimas. As refeições são entregues por uma abertura na porta, e o único momento fora da cela ocorre 3 vezes por semana em uma área ao ar livre, que se assemelha a uma gaiola. Outras restrições incluem comunicação limitada, apenas 15 minutos de ligação telefônica por semana e visitas não físicas sob supervisão rigorosa, acesso reduzido a serviços básicos. Há relatos de falta de assistência médica e negligência em saúde mental. A União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, destacou essas condições em 2008, apontando para o impacto psicológico devastador do isolamento extremo. A prisão de Terre Haute é notória não apenas por seus detentos, mas também por seu papel na aplicação da pena de morte federal. Desde o restabelecimento da pena capital, na década de 1980, várias execuções ocorreram em sua câmara, equipada para injeções letais. Com suas condições implacáveis, isolamento extremo e um histórico marcado por execuções, a prisão de Terre Haute desafia qualquer ideia de que os sistemas correcionais modernos priorizam a reabilitação. Para muitos, ela é a personificação do inferno em uma cela. E se essas prisões te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.